Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 5. Vamos ler desde o versículo 27 ao versículo 32. Mateus capítulo 5, os versos 27 ou os versículos 27 a 32. Nos diz a palavra de Deus: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-o para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Meus irmãos, nós estamos meditando sobre a doutrina de Cristo, sobre a relevância do cristão. Nós já, pela graça de Deus, há alguns dias, estamos meditando que o cristão, ele tem um valor precioso para Deus aqui neste mundo corrompido. E na doutrina de Cristo saiu também o ensino dele para os cristãos, os seus seguidores, administrarem, valorizarem o casamento, que é essa instituição criada por ele a priori, ou no início de tudo. O casamento foi instituído por Deus antes mesmo da igreja e da sociedade. Deus instituiu primeiro o casamento. E aqui ele nos ensina como administrar bem e desfrutar dessa dádiva tão maravilhosa que é o casamento. Na semana que passou, eu quero dar uma rápida recapitulada, que nós meditamos que a palavra nos diz que o casamento é indissolúvel. À luz do Antigo Testamento, a Bíblia diz que no projeto ensinado por Deus, no início a Adão, ele ensinou a Adão que o casamento é indissolúvel. Rapidamente, meus irmãos, Gênesis 2:24. Veja aí, rapidamente, somente uma passagem rápida para nós continuarmos e, se Deus nos permitir, concluir nosso assunto. Aqui está o respaldo de Deus para nos identificar e nos ensinar de que ele é indissolúvel. Gênesis 2:24 diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então aqui
está o fortalecimento de que o casamento é indissolúvel. Essa palavrinha aqui, que está aqui na versão corrigida, e apegar-se-á. Aí está o detalhe de que essa palavra apegar-se é o mesmo que colar, grudar, esconder um no outro. Apegar-se aí quer dizer, quando Deus estava dizendo sobre o casamento, ele diz que é pegado, ele cola. Esse pegamento é tão forte, divinamente falando, é tão precioso, que ele termina dizendo assim: e serão ambos uma carne. Então aí está o início de que o Senhor falou sobre a união do casamento, que é indissolúvel. Jesus também falou sobre a união indissolúvel do casamento, ainda mais forte. Veja aí, Mateus capítulo 19 e o versículo 6. O final do versículo 6 é precioso, porque tem uma ordenação divina. Mateus 19 e 6. Eu vou ler rápido, porque como é apenas uma revista, diz assim: assim não são mais dois, mas, portanto, o que Deus não... Olha Jesus dizendo da indissolubilidade do casamento. O apóstolo Paulo também, ele corroborou, tanto Deus, Gênesis 2:24, Jesus, 19 e 6 de Mateus, e Paulo corroborou também na sua doutrina, aos Romanos, capítulo 7 e o versículo 2. Veja aí, Romanos, capítulo 7 e o versículo 2. Diz assim a palavra, Romanos 7 e 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Então, somente a morte, ela pode fazer com que o casamento seja dissolvido, desfeito. Mas enquanto há o casamento, os dois estão ligados. O apóstolo ensinou esta verdade. No Novo Testamento, em toda a Escritura é clara que o casamento não pode ser dissolvido. É tão forte que Deus disse na sua palavra sobre a separação do casamento. Deus disse que não aceita. E a palavra para não aceitar, ela é muito forte. Veja aí, Malaquias 2:16. É muito forte o que o Senhor diz sobre o casamento não ser dissolvido. Malaquias 2:16 diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. É claro que eu estou comentando com a igreja sobre o valor do casamento. Eu não estou meditando com a igreja os casos que levam a uma separação, a uma dissolução do casamento
à luz da palavra, que em uma outra oportunidade nós vamos meditar nisso, para que nenhum dos meus irmãos que tem esse processo, eles possam ficar sem uma orientação bíblica. Mas eu estou falando no seu contexto que Jesus ensinou, o valor do casamento e como ele é. Outro detalhe a gente vê em outro momento. Então, o Senhor, ele não apoia. Para ele não deve acontecer. E se para ele não deve, para todos nós também. Ele detesta, ele não aceita. Ele fez os dois, um do outro, e pegou um no outro. Qual é a finalidade que Deus fez o homem e a mulher e pegou um no outro? Deus tinha um projeto. Veja aí, Malaquias, 2:14. Malaquias 2:14, e vamos ler o 15 também. Veja que coisa preciosa diz aqui no versículo 14. Malaquias 2:14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua. Deus uniu os dois porque Deus queria a procriação da raça humana. É por isso que a união dos dois é tão sagrada para Deus e indissolúvel, porque é dessa união que saem os frutos, e esses frutos é precioso para Deus. É tão precioso que o salmista disse no Salmo 127, que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre. Vamos ver, abra aí, Salmo 127. Veja que coisa tão sagrada. Salmo 127 e o verso 3. É por isso que ele diz que é indissolúvel. Ele diz assim: eis que os filhos são herança do, e o fruto do ventre, o seu. Até uma mulher gestante, eu já falei isso aqui, até uma mulher gestante, grávida, o que está no seu ventre é preciosíssimo para Deus. Veja a seriedade. Os filhos é tanto, diga comigo, os casados que têm filhos, diga comigo, os meus filhos são heranças do Senhor. Não importa onde ele está agora, não importa quem ele é, onde ele caiu. Diga com segurança: os meus filhos são heranças do Senhor. É a palavra quem diz. Vou ler outra vez. Eis que os filhos são heranças do Senhor. Então, em Malaquias, ele quando uniu, ele queria isso. Não tem coisa mais preciosa que um lar
pai, mãe e filhos. É tão forte isso, que a igreja começa no lar. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. A igreja do Senhor começa na minha casa. Diga comigo: a igreja do Senhor começa na minha casa. Pronto. Aí ele não aceita dissolver essa coisa tão preciosa para ele. Bendito é o nome do Senhor. A vontade dele é o que o casamento e cada cônjuge seja único, que unicamente a morte os separe. Vamos ver isso aí. Marcos capítulo 10, versos 7 a 9, ou versículos 7 a 9. Marcos 10, 7 a 9. Diz a palavra: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas agora vamos ler o 9 comigo, juntos. 1, 2, 3. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, é um projeto de Deus que haja a indissolubilidade no casamento. As palavras de Jesus, aqui que nós lemos de Mateus, Jesus dá um ensino sobre o cuidado para que o casamento não venha a se dissolver. Ele dá uns cuidados aqui, quando ele fala no versículo 28. Veja aí, Mateus, vá para Mateus 7, 5 e 28. Diz assim a palavra: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus aqui começa ensinando sobre o valor do casamento para evitar o perigo que pode levar à dissolução ou a dissolver, a destruir, a separar o casamento. Aí Jesus fala de uma coisa, de uma obra da carne. Ele fala sobre a cobiça. Nós sabemos que a cobiça é uma obra da carne, que está escrito aos Gálatas, Paulo explicando aos Gálatas sobre as obras da carne, e a cobiça é uma obra da carne, uma ação terrível, que ela deve ser apreciada com muito cuidado sobre as ações da cobiça na área do relacionamento conjugal. Por quê? Os fariseus, eles diziam assim: olha, o Senhor, está escrito na lei de Moisés, que qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite, ou de divórcio, ou pode deixar. Então, Jesus diz para ele uma coisa mais profunda, porque Jesus ensina sobre a separação do casamento, que não deve ser, e ele diz de uma forma profunda: enquanto a lei dizia que o homem não pode deixar sua mulher, Jesus ensina sobre os meios que podem levar à fragilidade do casamento. E essa é a lei da graça. Enquanto a lei era uma pena, pecou, morre. Veja o que diz sobre o adultério em Deuteronômio,
22 e 22. Deuteronômio. Mas antes de Deuteronômio 22 e 22, vamos logo para Levítico 20 e 10. Levítico 20 e o versículo 10. Depois a gente vai a Deuteronômio 22 e 22. Veja aí, Levítico 20 e o versículo 10. Diz assim: também o homem que adultera com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá quem? Morrerá quem? Os dois. Deixa eu dar uma pausa aqui. É por isso que quando levaram a mulher para Jesus, aqueles homens que se consideravam justos, olha, aqui a gente apanhou ela em adultério, em flagrante. Tu que dizes? E cadê o adúltero? Pegou ela, tá bom, ela é uma pecadora. Cadê o pecador? Aí Jesus escreve na terra e diz assim: aquele que se tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Porque nem a lei eles cumpriam e nem levavam ao cumprimento. É por isso que, graças a Deus, ninguém é salvo pela lei. Pela graça sois por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Jesus traz para eles, para os fariseus e os seus discípulos, que não é só a lei, porque a lei pega o que cometeu o delito, o pecador. A graça, ela é maravilhosa, porque ela ensina não levar ao delito. Veja, volte para Mateus 5. Mateus 5, diz assim, 5 e 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já no seu coração. Aqui Jesus ensina para os casais, cuidado com nem se fala em adultério aqui. Não, aqui nem se fala. Se fala nos meios que poderão levar. Veja como Jesus é precioso. Se é uma manutenção maravilhosa que Jesus ensina. A mulher, ela passa, a mulher, ela está, mas o casado tem que ter cuidado com os olhos. É por isso que eu louvo a Deus, que as mulheres da Assembleia de Deus são ensinadas a vestir-se moderadamente. O feminismo prega, não, eu posso me vestir do jeito que eu quiser, meu corpo mando eu. Jesus ensina o cuidado. A cobiça pode levar à fragilidade de um casamento? Sim. Aí Jesus ensina: não atente. Uma vez eu vi um certo pastor nosso que ele já dorme no Senhor. Ele disse: tem coisa nesse mundo que a gente devia andar assim.
Mas como não pode, aí tem que dizer assim: Senhor, unge os meus olhos com colírio. Jesus ensina maravilhosamente como evitar. Evitar. Como evitar? Porque a cobiça é uma ação interior. Ela está dentro de todos nós. Vou repetir. Ela está dentro de todos nós. E o que é que... pastor, está dentro de nós, e o que é que eu vou fazer? A Bíblia tem um ensinamento. Paulo diz aos Colossenses, veja aí, Colossenses 3 e 5. Colossenses 3 e 5. Diz assim, como diz? Vamos ler juntos? A galeria está acompanhando? Tá? Glória a Deus. 3 e 5, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mortificai, pois, os vossos que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. O que é que o apóstolo ensina? Mortifique. Numa linguagem mais clara, não olhe. O primeiro olhar é inevitável. Deixa eu dizer isso à igreja. Os meus irmãos casados, abram o ouvido. O primeiro olhar é inevitável. O segundo olhar é um convite da concupiscência. O primeiro é inevitável. Quando vai para o segundo, você diz: Senhor, me ajuda, meu Pai. Eu sou teu servo. Oh, aleluia! E o Espírito Santo que te acompanha para onde você vai, aonde você está, o que você faz, o que você diz, o que você olha, ele vem e te ajuda. Ele vem e te ajuda. Aleluia. Ela nasce dentro, lá no interior, mas ela é domesticada e crucificada, e ela não tem ação na nossa vida. A cobiça não tem ação. Diga comigo, em nome de Jesus. A cobiça não tem ação no meu coração. Está aprovado. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus segura os casados. O Espírito Santo sustenta os casados. Bendito é o seu nome para sempre. Ele segura. Lá no coração é terrível. A inveja, a cobiça, está no coração, porque o coração é a fonte de tudo. É no coração. Jesus ensinou muito sobre o coração. Veja o que é que ele diz em Mateus, capítulo 15, versos 19 e 20. Mateus 15, versos 19 e 20. Diz assim a palavra:
Porque do coração procedem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e são essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, é lá no coração, e não é demais na oração dizer assim: Senhor, lava o meu coração com o teu sangue. Não é demais. Não é demais dizer: Senhor, pulveriza os meus pensamentos com o teu sangue. Porque você sabia que quando nós estamos com o coração e o pensamento carregado de lixo, lixo da cobiça, nós sabemos, quando você vai orar, você sente, quando está na presença de Deus, a sua consciência entra em ação, e você vê que os seus pensamentos e o coração está meio, tem coisa lá, tem um cesto de lixo lá, com um bocado de coisa dentro. Está na hora de dizer: Senhor, tira daqui, tira, pega aqui esse cesto e bota lá no carro de lixo para levar para lá. Limpa aqui o meu coração, eu sou casado, eu devo honrar meu casamento. Meus olhos estão para minha esposa. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. É lá no coração que ele está, e quando quer se alojar é um lixinho. E o interessante é que começa, não é logo um balde grande de lixo não, porque o quarto e a cozinha, para se sujar, começa assim: é um pratinho só sem lavar lá em cima da mesa, é um pedacinho de osso que ficou no prato e bota lá na pia e não lava. É uma casca de banana que caiu na cozinha e não se varre. É o cesto de lixo que está lá, está cheio, não se organizou. É assim, começa assim, daqui a pouco está tudo sujo. Mas o Espírito Santo espiritualmente no nosso coração, que é o quarto, que é a sala, que é o lugar onde o Espírito Santo se faz morada na nossa vida, é preciso dizer a ele: vai varrendo, Senhor, vai varrendo, vai tirando daqui. Bendito é o nome do Senhor. Olha, isso aqui é um prato de comida para todos nós. Daqui não escapa ninguém. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Espírito Santo vai limpando. Oh, como ele é glorioso para limpar. Como é que está aí? Como é que está essa sala aí do coração? Como é que está? Está limpinha? Se tiver limpa, bota um bom azinho. E onde é que eu vou buscar bom ar? Pelo Espírito Santo, pela oração, pelo jejum, pela comunhão. Quem entrar vai dizer: aqui está cheiroso. Como evitar a cobiça para fortalecer o casamento? Primeiro, mantemos a nossa nova natureza, a nossa mente de Cristo, permitindo que a palavra ela vá norteando o nosso ser. O evangelista Otônio leu uma parte que o salmista diz assim: a tua palavra para mim foi o meu gozo. Ela limpou,
é uma forma de, lá dentro, quando a cobiça quer chegar, ela é amortecida, permitindo que o Espírito Santo, ele vá moldando dentro de nós. Então, é o cuidado com a cobiça, para não chegar ao adultério e dissolver o casamento. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Agora vem o ato propriamente dito. De onde é que ele vem? O adultério, ele nasce no exterior. As coisas que levam ao adultério começam no interior, é a cobiça, lá dentro. Se lá dentro está tudo bem, está limpinho, está cuidado, quando chegar o momento do diabo que oferecer uma oportunidade para o adultério, para o casado, ele vai dizer assim: desapareça daqui que você nem tem parte nem arte comigo. Porque o adultério vem de fora. Eu estou falando do ato. O ato, o delito vem de fora. Mas se dentro já está preparado, porque quem é que abre a porta para o estranho entrar? É quem está dentro da casa. Não é assim? Ou não? O estranho pode bater lá. Se o senhor não abrir, ele não entra. Quando ele vem de fora, agora se o senhor abrir, aí ele entra. É como o que Jesus ensinou sobre essa coisa que fragiliza e dissolve o casamento, esse ato pecaminoso. Mas quando dentro está limpinho e o senhor está com a chave, a senhora está com a chave, quando esse estranho vem, aqui não, está fechado. Deixa eu entrar, aqui não, daí para fora, e é para fora mesmo, eu estou falando sério. Aí ele não entra, Jesus disse que o adultério, ele acontece de forma quando o cônjuge enfraquece nesses detalhes, e aonde ele deve estar preparado para não enfraquecer esses detalhes. Veja o que é que Jesus diz em Mateus 19:9. O cônjuge. Mateus 19:9. Vamos ver de novo esse versículo. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, como é que diz outra parte aí? Pronto, até aí, para a gente ver o que é que Jesus ensina sobre isso aqui. Quando um cônjuge enfraquece no seu coração, que dá lugar à cobiça, o próximo caminho dele é uma coisa chamada infidelidade. E a infidelidade no casamento é como alguém pegar um punhal e punhalar o que ele vai ofender ou o que ofendeu, com toda força e sem nenhum motivo de piedade. É como se ele pegasse por trás e aquele que está sendo golpeado sem saber de nada. É muito triste. É melhor morrer. Vou dizer de novo. Uma infidelidade é melhor um sepultamento na sala da casa, com ele ou ela dentro. Pastor? Sim.
Jesus diz assim: se o teu olho te escandaliza, arranca ele. Jesus estava falando literalmente. Arranca. Eu quero entrar no céu. Do que assim, vendo tudo, é melhor morrer. E tem muitos que Jesus tem guardado e nós não sabemos. Deus é tão bom que não deixa a gente saber. Mas ali tinha um traçado terrível e tenebroso. Aí o Senhor faz: vem cá. Eles não vão entender não, mas eu sei. É duro isso, não é? A palavra é dura, não é? Está forte? Está forte, não está? Eu já ouvi alguém dizer assim: Senhor, se é para eu me desviar e destruir o meu lar, me prepara e me guarda. Bendita oração. E que Deus nos ajude, nos dê entendimento na sua palavra, e que aprendamos a sua palavra e andamos por ela. Mas se vier a acontecer isso, que essa oração chegue à sua presença e Ele retire nós daqui, antes mesmo da sua volta. Porque quem vai para o lado de lá, porque se reservou santo, é melhor do que ficar aqui desfrutando e depois perder. É sério. Amém, galerinha? É sério. É sério. Diga comigo: é sério. É mesmo. Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus ajuda, Jesus ensina, para que possa também ser livre. Jesus ensina, evitando. Nós podemos evitar esse ato tão terrível, que é até difícil falar nele, no nome, mas é um ato terrível, pecaminoso. Aí Jesus aconselhou, o salmista aconselhou, e Jesus também. O salmista disse que nós devíamos guardar a palavra. Veja aí, Salmo 119, versos 9 e 11. Aleluia. Salmo 119, versos 9 e 11 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Eu vou perguntar e o senhor e a igreja responde. Como purificará o jovem o seu caminho? O versículo 11, eu vou dizer a primeira parte e a igreja diz a segunda. 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Primeiro, e a palavra nos ensina a estar livre desse ato terrível, adultério, que fragiliza o casamento. Guardar a palavra no coração. Como é que se dá isso na prática? Deixa eu falar aos irmãos como é que se dá isso na prática. Porque às vezes o diabo o diabo sempre foi sujo. Ele sempre foi sujo. Aí ele traz a oferta bem direitinho na bandeja e oferece a qualquer um de nós. Às vezes é uma pessoa do lado oposto: olha, eu estou muito atribulada, gostaria de receber um conselho. Cuidado. Olhe, eu vou contar o que estou passando no meu casamento a você, para você orar. Aí ele conta tudo o que passa. Aí ela diz assim: eu também vivo o mesmo. Aí o diabo entra no meio. Ele entra imediatamente, ele fica ali.
Aí Jesus ensina, quando ela chegue, estou muito atribulada, a senhora vai ser aconselhada com quem de direito. Deixa eu mandar uma mensagem no celular. Olha, estou assim. Não sou a pessoa indicada para lhe aconselhar. Mas é isso aí, sim. Sim. Porque a palavra diz assim, não é para mim não. Eu não estou guardando ela. Por quê? A fragilidade do casamento, se viesse assim, o diabo chegasse com aquelas coisas, com chifre, fazendo tudo vermelho, tal, eu vim aqui para acabar com você. Aí você dizia assim, ai-te Satanás, o sangue de Jesus tem poder, vai para lá. Mas ele chega de um jeito. E quem sabe aqui essa noite Deus está despertando alguém. Cuidado! Eu venho da parte de Deus, pelo Espírito Santo, e a palavra dizer a você, tenha cuidado! Ou a senhora ou o senhor, tenha cuidado! Isso não tem nada a ver, não vai levar a nada! É como se o Espírito Santo tivesse pela sua palavra fazendo assim com você agora. Você está sabendo, você está sentindo. Porque essa palavra tem o endereço certo. Ela não está vindo por casualidade, é porque Ele lhe ama, Ele lhe quer bem. Ele está olhando é o seu casamento. Ele está olhando é a sua esposa, está olhando é o seu esposo, está olhando os seus filhos, suas noras, seus genros, seus netos. Bendito é o nome do Senhor. Veja o que Jesus diz, Mateus 26 e 41. Aleluia. É sério. 26 e 41. Bem conhecido. Diz assim: vigiai e orai para, na verdade, então ele diz isso, ele ajuda para que se fortaleça e evite o delito. E para concluir, terminando tudo aqui, o casamento é uma dádiva. Diga aos homens casados: minha esposa. Eu estou pedindo para os homens casados só dizer, viu? De novo: minha esposa é um presente de Deus. Agora diga as irmãs casadas, as esposas. Diga assim: meu esposo é um presente de Deus. É mesmo? Então aproveite o presente. Valorize. Não dê a ninguém, que presente nem se dá, nem se troca, nem se vende. Guarde direitinho, bote lá no biscuit guardadinho lá. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Casamento é um presente de Deus. Aleluia. O casamento também é um dom de Deus. Casar é um dom. Enquanto o inimigo da nossa alma fica desvalorizando aí, trazendo configuração que não tem nada a ver, e dizendo que é coisa do passado, o casamento é uma dádiva, um dom. É por isso que quando eu vejo um rapaz que ora, não é? Porque o rapaz, quando vai procurar a moça, é assim, ele ora,
Ele não vai atrás de qualquer um. Rapaz, crente não é namorador. Não. O crente não. Ele ora, depois que ora, ele consulta o pastor. Aí depois ele vê quem é ela, se ela gosta de cozinhar, se ajuda a mãe em casa, se ela organiza tudinho direitinho, se é limpinha, se ela tem compromisso com Deus. Está anotando aí? Anota aí. Aí ela. Tá. Tudo bem, vou saber se ele gosta de trabalhar, se ele é limpinho, se é obediente ao pai dele, porque se ele for obediente ao pai dele, vai ser um bom esposo para mim. E na igreja, se ele é direitinho na igreja, se ele não fica pescando. Eita. Anota aí. Aí quando ele aprimora e diz, pastor, eu vou me casar. Eu fico muito contente. Eu fico muito feliz. E pense como me encanta celebrar um casamento. Se é uma celebração que eu gosto de fazer, tem uma outra que eu amo fazer. Porque ali eu estou vendo o presente de Deus para duas pessoas. Eu estou vendo ali a bênção de Deus para duas pessoas. Aleluia, aleluia. O casamento é honroso. Quem é o senhor? Sou casado. Minha esposa, meu esposo. O casamento é honroso. E o casamento é uma complementariedade em todos os aspectos: emocional, social, espiritual, sentimental. O casamento é um complemento. É tanto que os bem casados, quando o marido vai embora, ela diz assim, eu não esqueço mais, eu não esqueço. E na maioria dos casos, quando um casal passa muito tempo vivendo, quando Jesus chama ele, logo em seguida ela vai também. É assim, porque é uma complemento. Foi Deus que criou isso. Foi Deus quem criou isso. Bendito seja o nome do Senhor. O casamento é para complementar a área física, a área emocional e a área conjugal. Então, deve zelar, deve cuidar. Glória seja dada o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração pelos casais. Eu estou sentindo fazer uma oração. Você quer que eu ore por você? Fique de pé, por favor. Vou orar agora mesmo pelo seu casamento, pela sua família. Eu ministrei a palavra de Deus, e pela palavra eu vou orar agora junto com os obreiros que estão aqui. Vamos pedir a Deus para Deus abençoar o seu casamento. O jovem ajuda. Os jovens ajudam. Pai bendito e eterno, após ministrar a tua palavra, é a tua palavra que ensina, que edifica, que corrige, que consola, que mostra. Depois de ministrar, Senhor, sobre o que tu ensinaste no início do teu ministério, e Mateus registrou, deixou registrado para ensino nosso, Senhor. Eu quero te pedir por todos os casais que estão aqui esta noite, os meus irmãos, as minhas irmãs, que estão, Senhor, vivendo a vida matrimonial. Ajuda para que eles sejam sábios na condução do dia a dia. Eles considerem este presente tão precioso de Deus. Abençoa, Senhor, o lar de cada um dos teus filhos. Dá um abraço na alma de cada um. Retira completamente qualquer coisa que está trazendo uma perturbação no relacionamento. Retira, meu Deus, pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra, e consola, e ajuda, e fortalece, para que eles saiam daqui animados, juntos, para servir a ti, e desfrutar o casamento até o final. Pai bendito, continua dirigindo a tua igreja, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.